nós vamos entrar na palavra de Deus. Eu não sei se você se recorda, se você lembra do que nós comentamos aqui semana passada. Alguém se lembra do que nós falamos aqui semana passada? Do que nós pregamos aqui domingo passado? Tem gente que fala assim: pastor, eu nem sei se eu vim domingo passado. Espera aí, deixa eu ver se eu vim, né? Mas no domingo passado, só refrescando a nossa memória, nós falamos aqui sobre aprendendo a sonhar novamente. Lembra que nós falamos que muitas pessoas, infelizmente, perderam sonhos, né? Descartaram a possibilidade de sonhar novamente, devido às vezes a uma luta, a uma coisa que ela passou, e ela tirou aquele plano, aquele propósito do coração. Mas nós falamos aqui que se Deus ele tem um propósito, se Deus ele tem esse plano para as nossas vidas, não há nada e ninguém que vai impedir de Deus concretizar e realizar esse sonho na nossa vida. É claro que nós precisamos correr atrás, nós precisamos colocar: Deus, se o Senhor ainda diz que eu posso, então eu posso. Se o Senhor diz que eu consigo, então eu consigo. Nós não podemos simplesmente descartar uma promessa de Deus, um projeto do Senhor, um sonho que Ele tem para nós, simplesmente porque às vezes alguma coisa não deu errado. E eu digo para você, sempre vai ter alguma coisa que vai dar errado. Isso é normal, sempre vai ter alguma coisa que vai dar errado, que não vai sair do seu jeito. Mas isso não quer dizer que isso vai impedir Deus de operar. Agindo Deus, a Bíblia fala: quem impedirá? Se Deus quer te abençoar por aqui, e alguma coisa impediu Deus de abençoar, você acha que Deus vai ficar impedido de fazer a obra? Não, Deus ele dá a volta, meus irmãos, e vai. Eu estou andando, estou caminhando, poxa, mas se púlpito está na frente, como é que eu vou chegar do outro lado? Olha Deus, simplesmente Ele passa e atravessa. Nada vai impedir de Ele fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E aí nós comentamos aqui semana passada, só relembrando, que nós falamos que não tem como nós associarmos sonhos, né? Falarmos de sonhos e nós não nos lembrarmos de José do Egito, que foi um sonhador. Foi ali que Deus deu a ele revelações, que Deus deu sonhos. E quando eu falo que Deus ele nos dá sonho, às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu sonhei. Tem gente que fala: pastor, eu sonhei que eu estava abrindo a minha empresa, eu sonhei que eu estava abrindo o meu comércio, eu sonhei que eu estava abrindo o meu próprio negócio. Pastor, eu tenho que descartar esse sonho? Não, nunca descarte um sonho. Você nunca descarta. Se você sonhou com coisa boa, levante a mão e agradeça a Deus. Deus, se for do Senhor, eu tomo posse. Aí tem gente que diz: pastor, eu sonhei com cobra, com crocodilo, com jararaca, com sei lá. Aí o que você faz? Aí você repreende, você amarra, vai estar amarrado em nome de Jesus. Mas eu falo que até em sonho Deus fala com a gente. Até em sonho. Quantas vezes, meus irmãos, Deus ele já me deu um sonho, e logo, sei lá, poucos dias, poucas semanas depois, aquilo que eu tinha sonhado veio à tona. Poxa, olha, Deus já estava preparando o meu coração. Então nunca descarte essa possibilidade. Deus fala assim através de sonhos. Porém, todavia, contudo, não fique esperando só que Deus fale com você através de sonhos. Deus pode falar sim ou não? Pode, através de sonhos? Claro que Ele pode. Mas a verdade é que Deus ele fala através da sua palavra. Então não fica bitolado assim: não, então eu tenho que sonhar, eu tenho que sonhar. Um dia o irmão falou assim: pastor, eu tive um sonho, pastor, mó esquisito. Eu falei: por quê? Ele falou: pastor, eu não sei, uma hora eu estava sonhando que eu estava bem, eu estava rico, próspero, ganhando e não sei o que, daqui a pouco já veio morte, já entrou um monte de coisa ruim. Ele falou: o que é isso? Eu falei: isso aí é que você comeu muito à noite e aí deu esse negócio aí. Porque tem gente que é assim, né? Aí enche o bucho à noite, aí vai deitar, aí tem uns pesadelos. Fala: está amarrado no nome de Jesus. Não, não é nem demônio. Você comeu demais e teve os pesadelos aí. Mas a palavra de Deus, Deus fala com a gente através da sua palavra. Então vamos só recapitular o que nós falamos aqui semana passada, tá bom? Então vamos lá, a primeira lição, nós falamos aqui 5 coisas importantes, né? A primeira lição que nós falamos aqui é não esperar o sonho se concretizar para poder fazer a diferença. Lembra que nós falamos sobre isso? Tem pessoas que estão esperando o sonho dela se concretizar, para ela daí, não, agora eu vou fazer a diferença, agora eu vou fazer. É como se você trabalhasse numa grande empresa, e você quer crescer, você quer ter um nível maior, você quer ser promovido, aí você diz assim: na hora que me promoverem, na hora que eu for um gerente, na hora que eu tiver em posição tal, aí eu vou começar a trabalhar, aí eu vou começar a mostrar trabalho. Não, você está errado. Você tem que começar a mostrar trabalho antes mesmo de você ser promovido. Até porque a promoção vem
pelo resultado do seu trabalho. Quando uma pessoa ela prospera, quando uma pessoa ela cresce, não é porque o dono gosta, ele gosta de mim, não, é o resultado do trabalho. Você faz bem um trabalho, você faz bem aquilo que te deram, a sua responsabilidade, amanhã ou depois, Deus ele vai te colocar em cargos maiores. Isso é bíblico. O que a Bíblia fala? Sede fiel no pouco e eu te colocarei aonde? Sobre muito. Se você está sendo fiel no pouco, se você está sendo fiel naquilo que te deram, naquilo que confiaram na sua mão, logo, logo você estará entre os grandes, como diz a Bíblia. Eu sempre falo como pastoralmente falando, ministerialmente falando. Hoje eu estou aqui, eu estou dando meu coração aqui, estou fazendo o meu trabalho aqui. Amanhã ou depois vem, sei lá, uma promoção. Olha, você vai para tal lugar, você vai se tornar um líder, isso e aquilo outro. Mas por que disso? Por causa do meu trabalho. Não é porque o pastor Jaime me conhece, ou não é porque o missionário, e fala o missionário, o Alexandre, não. Porque Deus ele está vendo o meu fruto, Deus está vendo o meu resultado. Isso é em todas as áreas. Então eu estou falando como pastor, pode ser como obreiro. O obreiro ele recebeu o chamado dele. O obreiro está ali, não, eu sou um obreiro de Cristo. Qual é o meu papel? Meu papel não é ficar só passar envelope na igreja. Meu papel não é só passar sacola de oferta. O meu papel é atender as pessoas, é receber as pessoas. Você sabe que isso às vezes influencia muito, né? Eu sempre falo, os obreiros, tem um obreiro ali sorridente na porta, aí chega uma pessoa cabisbaixa, o obreiro, bom dia! Tinha um rapaz na nossa sede em São Paulo, hoje ele é falecido. O nome dele, nós chamava ele de C.A. Por quê, né? C.A. Porque ele era um morenão, meus irmãos, assim, grande, um morenão, e ele era parecido com aquele rapaz que fazia o comercial da C.A., das lojas C.A., e nós chamava ele de C.A. Ô C.A., vem cá, e ele chegava, irmãos, ele era um carioca. Você sabe, carioca é feliz da vida, né? Carioca, e ele era carioca, irmão, ele chegava na igreja, podia estar acontecendo o que acontecesse, eu nunca vi aquele homem, meus irmãos, triste, desanimado, cabisbaixo. Ele chegava, meu irmão, e às vezes chegava domingo de manhã, já chegava com um pandeirinho, bom dia, e já chegava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Chegava, era ele que alegrava, e colocava os obreiros para dançar antes do culto, mas era o jeito dele, e ele ficava na porta, ele tinha o prazer de ficar na porta, porque as pessoas chegavam, irmãos, eu falo diante de Deus, não tinha como uma pessoa, ela chegar na igreja, e não, meus irmãos, ali, né, se compadecer ali, ela não ter aquela alegria, porque ele chegava, bom dia, e abraçava os vô, as vó, e chegava todo mundo, não tinha como as pessoas não se enturmar também, e as pessoas, hoje infelizmente Deus o levou, né, mas ele era um homem sorridente, e eu falo o seguinte, um dia eu perguntei, você não tem luta não? Ele falou, pastor, se eu falar para o senhor das lutas que eu estou passando, das batalhas que eu estou passando, mas ele nunca deixava aquilo, meus irmãos, acontecer, abalar a alegria dele. Mas eu estou falando, nós temos que ter essa alegria. Então hoje, por exemplo, um papel de um obreiro, atender as pessoas, fazer uma visita, um evangelismo, ajudar nos cultos, na igreja, né, ganhar almas para Jesus. Eu sempre falo, é a responsabilidade que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amanhã ou depois, por mais que o obreiro diga assim, pastor, eu não quero crescer no sentido de ministério, né? Eu não quero ser um pastor, Deus me chamou para ser um obreiro, amém, mas Deus pode fazer de você uma coluna na casa do Senhor. Você pode não ter o chamado de ser um pregador, mas Deus pode fazer você uma pessoa, uma ganhadora de alma, um ganhador de alma, que vai ganhar mais alma do que o próprio pastor da igreja. E claro, não estamos aqui para competir quem ganha mais alma, né, meu irmão? É claro que isso não seria uma competição ruim, né, pessoal? Vamos ver quem ganha mais alma. Se é tudo para o reino de Deus, né, vamos ganhar. Mas nós precisamos entender que eu não preciso chegar a um alto nível de vida para eu poder fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença antes de chegar aonde Deus vai fazer eu chegar, em nome de Jesus. E foi que nós falamos aqui com o José. O José, meus irmãos, ele era trabalhador. O José trabalhava ali na roça com o pai. Ele trabalhava ali, meus irmãos, com o seu pai ali no campo, cuidando das ovelhas e isso. E todo mundo ficava admirado com o trabalho dele, que ele fazia um negócio com perfeição. Quando fizeram a sacanagem que fizeram com ele, dos seus irmãos, vender ele parar no Egito, parar lá na cadeia, a Bíblia fala que lá na cadeia, por tudo que ele já tinha passado, lá na cadeia ele já estava fazendo a diferença. E isso fez com que o carcereiro mor, que era o chefe ali da prisão, colocasse os olhos em José e dissesse o seguinte, olha rapaz, esse homem aí faz a diferença, hein?
E olha que o José só era mais um prisioneiro, hein? José estava ali como mais um prisioneiro, mas já chamava a atenção das pessoas. Sendo que um dia o carcereiro chegou, o chefe da prisão, deu a chave da prisão na mão de José e falou: José, cuida aí dos presos. Então é como se hoje dissesse assim, chegasse para um preso, desse a chave da cadeia todinha para ele e falar: cuida dos presos. Foi o que aconteceu. Chegou para um preso para ele falar, para cuidar dos outros presos. Mas ele fez isso com excelência. Ele fez isso, todo mundo respeitava ele, e foi nisso que ele cresceu. Aí surgiu a oportunidade dele entrar dentro da casa de Faraó, dele servir lá dentro. Aí não pensaram duas vezes. Quando falaram: precisamos de alguém para cuidar aqui dos negócios, precisamos de alguém aqui para fazer tal coisa, disseram: olha, tem um homem, só que ele está lá na prisão, mas é um homem que tem feito a diferença. Chegou aqui de boa e agora já está tomando conta dos prisioneiros, sendo ele um outro prisioneiro. Todo mundo respeita, todo mundo vê o seu trabalho. Então chama ele aqui. A partir de hoje não vai ser mais prisioneiro, a partir de hoje vai trabalhar para o faraó, vai trabalhar aqui dentro da casa, dentro do palácio. Deus começou a exaltar. Mas olha só, Deus começou a exaltar e ele ainda nem tinha chego aonde Deus tinha falado para ele, mas ele já estava fazendo a diferença. Então a primeira coisa que nós falamos semana passada: não espere, comece hoje a fazer a diferença, amém? Segunda coisa, nós falamos aqui aprenda a lidar com o ódio do irmão. Eu falei, quando você começar a fazer a diferença, você também tem que estar preparado para as invejas se levantar. Pastor, olha, só foi eu começar a prosperar, só foi eu começar a crescer, que começaram a me perseguir. Mas isso é normal. Eu falei, isso aí é desde da primeira família da face da terra. Lembra ali, a Bíblia fala Abel e Caim. A Bíblia fala que um matou o outro, por quê? Porque ficou com ciúmes, porque Deus se agradou de um e odiou o outro. A oferta que um fez foi agradável aos olhos de Deus, o que o outro fez foi desprezível aos olhos do Senhor. E Deus falou: essa eu aceito, essa aqui não. O que não foi aceito, sabe o que ele fez? Ele falou: então vou matar meu irmão. Pô, matou. Mas você não sabe lidar com a situação? A gente tem que saber lidar. Pastor, estão me perseguindo, mas você vai ver, pastor, eu vou perseguir aquela pessoa, eu vou achar o podre daquela pessoa. Eu já vi gente falando isso. E você vai ver, eu vou investigar a vida daquela pessoa, eu vou achar o podre dela, e ela vai ver comigo. Não, mas você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você nasceu para fazer a diferença. A Bíblia fala que Daniel, ele era um servo de Deus. A única coisa que ele fazia era servir a Deus com excelência. Está lá em Daniel. A Bíblia fala que ele tinha um espírito excelente. Tudo que ele fazia com excelência. Tudo que ele fazia, como eu falei aqui, dava o resultado. Esse resultado começou a chamar a atenção das pessoas, inclusive do rei Dário naquela época. O rei Dario, dependendo da tradução. O rei Dário chegou e falou assim: a partir de hoje você vai ser aqui o presidente. Abaixo de mim aqui você vai dominar tudo. Na hora que os homens ficaram sabendo disso, ele falou: não, a gente precisa derrubar o Daniel, precisamos tirar o Daniel da jogada. E como que nós vamos tirar? Aí a Bíblia diz bem assim, que eles procuraram achar falhas, defeitos, eles procuraram achar alguma coisa que condenava o Daniel para tirar ele daquela posição. E olha o que diz a Bíblia, não acharam. Não acharam. Procuraram falhas, defeitos, algum pecado, alguma coisa que pudesse comprometê-lo, não acharam nada. Aí um disse assim: eu sei de uma coisa. O que você sabe? Eu sei que ele serve um Deus aí, e que ele é fiel a esse Deus, que ele não troca esse Deus por nada. E se nós fizermos ele bater de frente com esse Deus? Aí eu quero ver, porque daí ele vai, ele não vai resistir. Aí foram lá, fizeram uma lei, e disseram para o rei assinar, e disseram: rei, durante um mês, ninguém pode clamar, ninguém pode buscar, ninguém nem pode nem pensar em Deus nenhum, não importa qual seja o Deus, não pode, durante um mês. O rei, na hora, insensato, que para mim ele foi insensato, ele não quis perguntar o porquê daquilo, por que é essa lei, por que vocês estão criando essa lei. Ele foi lá, assinou, tá bom, na inocência foi lá e assinou. E aí beleza, aí chegou no ouvido do Daniel: existe uma lei, não pode se buscar nenhum Deus. Daniel ficou calado? Não, a primeira coisa que ele fez foi, diz a Bíblia, dobrar os joelhos, abrir as janelas em direção a Jerusalém,
dobrou o joelho ali e continuou falando com Deus. Aí pegaram ele no frago, chegaram para o rei e falaram: rei, pegamos o Daniel orando, pegamos o Daniel buscando, e a lei já está certa. Aí você fala assim: pastor, mas como é que eles conseguiram comprovar isso? Naquela época não tinha esse negócio de máquina fotográfica, de celular para tirar foto, para filmar. Como é que eles comprovaram? Como é que o rei caiu nas palavras daqueles homens? Porque no passado, a palavra das pessoas tinha peso. A Bíblia fala que o testemunho de duas pessoas era verdadeira. Então, quando um falou e os outros comprovaram, falaram a mesma coisa, mas não tem nem como negar, está todo mundo falando a mesma coisa. E foi então, chegaram o rei chegou e falou: Daniel, me perdoa, eu assinei, eu fiz, não sabia, e você foi orar, Daniel, mas não era para você ter orado, Daniel, você sabia do projeto, você sabia da lei. Falei: rei, fica à vontade aí, faz o que tiver que fazer, mas eu vou ter que jogar você na cova dos leões. Joga, não tem problema, eu sei, o seu coração está em paz. Eu falei: eu sei que não é você que quer fazer isso, você tem que cumprir a lei, pode cumprir a lei. E jogaram o Daniel lá dentro, meu irmão. A Bíblia fala, na manhã seguinte o rei foi lá, até chorando, né? Falou: meu Deus, Daniel deve ter virado picadinho. Olhou lá e falou: Daniel, por acaso o Deus que você serve te livrou? Falou: livrou sim, Senhor. Estou aqui de boa, o leão está aqui, os leões, né? Os leões estão aqui, eu estou de boa, então sai. Saiu sem nenhuma lesão, sem nenhum arranhão. E diz a Bíblia: Deus me livrou. Ele falou: rapaz, a partir de hoje, já que eu sou o rei, eu posso fazer qualquer coisa. Rasgou o projeto e falou: a partir de hoje pode-se adorar o Deus que quiser, não estou nem aí. E não vem com esse papo de coisar, de fazer projeto de lei contra Deus, não. Aí rasgou o projeto. Aí depois eu fiquei pensando: por que não fez isso antes então, né, de jogar? Já que ele podia fazer um negócio, não esperou Daniel. Mas eu falo que sempre Deus, ele permite coisas acontecer, né, para mostrar para todo mundo quem ele realmente é, né? Então aquilo aconteceu, todo mundo viu que o cara foi jogado na cova dos leões, e os leões não fizeram nada com ele. Como é que pode? Se eu tivesse ali, meu irmão, eu acho que eu tinha morrido antes de chegar nos leões, de susto, de medo, qualquer outra coisa, de pânico. Chegou, jogou lá, nada aconteceu. Aí o rei pensou assim: quer saber? Aqueles que tentaram prejudicar o Daniel, esses eu vou jogar na cova. Porque eles tentaram prejudicar o Daniel, eles tentaram de alguma forma acabar com a vida dele. E eu não quero esse tipo de pessoa no meu reino, não. Pegou os homens, as famílias deles, diz a Bíblia, e a família também, o povo que não tinha nada a ver com o pacto, mas também estava junto, pegou, jogou lá. A Bíblia fala que antes deles tocarem o solo, jogaram. Na hora que eles, antes de cair no chão, diz a Bíblia que os leões no ar já tinham, meus irmãos, depernado, eles já tinham acabado com eles. Então, para você ver, né, os leões estavam famintos. Eu digo isso para você por quê? Porque o Daniel, ele podia de alguma forma, de alguma maneira, ter orado a Deus, falado: Deus, olha o que fizeram comigo, né? Olha, Deus, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa. Não, Daniel, estou em paz. Tem que saber lidar com o ódio das pessoas. Você acha que a partir do momento que você começar a ser abençoado, as pessoas não vão começar a te odiar? As pessoas não vão começar a invejar? As pessoas não vão se levantar contra você? Claro que vão. Mas você tem que ter o jogo de cintura, você tem que ter o equilíbrio espiritual. Não vou deixar isso me afetar. Esses dias um irmão falou para mim: pastor, lá na empresa onde eu trabalho, eu fui promovido, recebi uma promoção. Só que, se for olhar, eu sou o mais novo da turma, o mais novo da turma. E lá tem muito mais gente lá, que quando eu entrei já tinha 15, 20 anos já de empresa. Cheguei, fui fazendo meu trabalho, cresci mais um pouco, sem puxar saco de ninguém, sem puxar sardinha para ninguém, fazendo o meu trabalho com excelência e sendo fiel a Deus. Aí ele chegou a um cargo. Quando ele chegou nesse cargo, ele falou: pastor, pensa no levante que teve lá no meu trabalho, a perseguição que eu comecei a sofrer dos demais, dos mais antigos que estavam ali, né? Eu sei que às vezes olhando: pastor, mas dá raiva mesmo, pastor. Mas eu falo o seguinte: se os antigos tiver fazer a diferença, a bênção vai chegar para eles também. Sim ou não, pessoal? A empresa, ela não está ali, ela não vai honrar quem tem mais tempo de trabalho, ela vai honrar quem trabalha mais. Pastor, está amarrado isso. Não, é justo, isso se chama justiça. Se eu for abençoar alguém, se eu for socorrer alguém, se eu for promover alguém,
Eu não vou promover aquele que está mais tempo, eu vou promover aquele que trabalha mais. Se o que está mais tempo é o que trabalha mais, então ele vai ser promovido pelo que ele trabalha, pelo trabalho dele. Sim ou não, pessoal? É assim. Aí o outro chegou agora, não faz nada. Então, é assim que você vai ser a vida toda. Você pode passar 50 anos aqui dentro, você não vai sair da mesmice. A gente tem que saber lidar com todas essas coisas. E assim como o José. O José, a Bíblia fala que tudo que os irmãos fizeram com ele. Se coloque no lugar do José. Imagine se os seus irmãos fizessem tudo o que fizeram com ele e fizessem com você. E aí chegasse um dia em que você realmente assim se levantou do pó, agora você está entre os príncipes, e agora a sua família está aqui, ó, na palma das suas mãos. O que você faria? Será que você acolheria? Não, esquece o que passou, esquece o que se enfrentou, o que fizeram por você. Acolhe a sua família porque é a sua família. Ou será que agora vocês vão ver comigo? Agora o bicho vai pegar para o lado de vocês. Será? Um dia uma irmã falou assim: pastor, ore por mim, eu quero prosperar. E quem não quer prosperidade, né, irmão? Eu falei: vamos orar para você prosperar, orar para você ganhar muito dinheiro, orar para você, né, vir muitas bênçãos. Eu quero prosperar, pastor, eu quero ganhar muito dinheiro. Aí eu, bobo, né, fui lá e perguntei assim, né, não sei se eu fui bobo, mas eu perguntei: só quer prosperar para quê? Aí na minha cabeça de pregador, na minha cabeça, pastor, eu quero prosperar para ajudar na obra de Deus, né, para pagar o aluguel da igreja sozinho, né, para ajudar, para ser uma coluna no templo do Senhor. Eu perguntei: para que o senhor quer prosperar? Ela falou: para esfregar na cara da minha família, aquele bando de hipócritas da minha casa, que vocês vão ver comigo. Deus vai prosperar? Você vai morrer na miséria, desgraça. Porque Deus não vai prosperar você para humilhar os outros. Pastor, você não sabe o que eles fizeram comigo, irmãos. Mas esquece. Jesus, pior do que fizeram com Jesus. Você vai ver, seu safado, seu sem vergonha, tem que morrer mesmo, sua praga. E jogava pedra em Jesus, e praguejava Jesus. Ó Jesus lá, pleno, né? Jesus lá, perdoa. Eles não sabem o que fazem. A gente tem que saber lidar. Quando a gente fala assim, a gente tem que saber, é porque a gente não sabe, a gente tem que aprender. Eu sempre falo e repito, ainda bem que era Jesus morrendo. Eu falo diante de Deus, ainda bem que era Jesus que estava morrendo. Porque se era eu naquela cruz, irmão, eu arrancava aquela cruz nas costas, meu irmão, e descia ali, meu irmão, arrancava, dissipava a cabeça de todo mundo. Aí depois eu voltava para a cruz assim, pleno, né? Aleluia, glória a Deus. Está vendo que eu não tenho, ainda bem que não era eu naquela cruz. Mas você tem que saber lidar com o ódio das pessoas. Então, tem que aprender isso. Pastor, estão se levantando, fique em paz. Terceira coisa, diz assim, não espere ser aplaudido pelos seus sonhos. Aprenda um segredo que eu falei aqui semana passada. Não fica contando os seus planos, dos seus sonhos para as pessoas, não. Pastor, eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu quero construir, eu quero casar, eu quero isso. Não fala para ninguém, não. Se é um plano, um projeto que você tem, primeira coisa, e eu acredito que é a primeira e única coisa que você tem que fazer: coloque diante de Deus e pronto, acabou. Deu para entender? Pastor, eu tenho um projeto, o senhor não sabe, pastor, eu quero abrir um mercado aqui nessa cidade, eu tenho um projeto de abrir o meu negócio, um açougue, não sei o que, tal. Você tem, glória a Deus pelo seu projeto, mas boquinha fechada, fala para ninguém. No máximo, você compartilha isso com o seu cônjuge, no máximo, você compartilha para o seu cônjuge. Por quê? Porque a Bíblia fala: é melhor dois do que um. Você vai compartilhar com o seu cônjuge, ele vai lutar junto com você. Deu para entender? Não. Você tem esse projeto? Então vamos orar a Deus, vamos colocar diante de Deus, vamos apresentar ao Senhor, e em nome de Jesus, se for a vontade de Deus, Ele vai fazer. Eu vou contar para o meu cunhado. Nossa, pior, cunhado? Meu Deus do céu. Então eu vou falar para minha sogra. Nossa, Deus do céu. Pastor, então eu vou falar para o meu melhor amigo. Se esquece de uma coisa, você vai falar: pastor, eu vou falar para o meu melhor amigo. E o meu amigo, pastor, eu confio muito nele, não vai falar para ninguém. Só não se esquece de uma coisa: o seu melhor amigo, ele também tem um outro melhor amigo. Que esse melhor amigo tem um outro melhor amigo. Aí ele vai falar assim para você: não, pode deixar, não falo nada para ninguém não. Aí como ele tem um outro melhor amigo, ele vai falar assim: vou falar um negócio para você é meu amigo, mas não conta para ninguém não, tá? Fulano falou que ele tem um projeto aí que ele vai fazer. É mesmo, cara? Que legal. Pronto, agora já é dois que está sabendo.
Aí aquele terceiro amigo, ele tem um outro amigo. Aí ele fala assim: rapaz, sabe que eu lembro do fulano de tal? Então, falaram para mim, não vou falar quem falou, mas falaram para mim que o ciclano tem um projeto firme aí na cidade. Aí daqui a pouco, meu irmão, está saindo notícia no jornal de Garaçu de Tietê: fulano tem projeto para abrir. Como que você sabe? Eu falei: só para o meu amigo. Pois é, você tem um melhor amigo, ele se chama Jesus Cristo. Nele você pode confiar. Apresenta a ele: ô Jesus, eu vou falar um projeto que está no meu coração aqui, se for vontade tua, o Senhor vai fazer. Se não for, amém, glória a Deus também. Mas eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E não pense você: eu vou falar para a família, e a família vai, não, e não sei o quê. Se eu falar para você, não fica triste, nem me contraria. Mas as primeiras pessoas que vão tentar, meus irmãos, afundar, jogar um balde de água fria nos seus sonhos, e vem da família. Os primeiros. Aí você vai falar assim: rapaz, eu vou fazer tal coisa. Não faz isso não vai dar certo não. Que não sei o que. Quando eu falei para minha família que eu estava abrindo mão de tudo para ser pastor, chegaram para mim: não, rapaz, não comete essa loucura não, faz isso não. Olha, eu te dou um emprego, te dou salário. Eu tinha um tio que tinha uma empresa, ele falou: eu te dou um salário, te dou um emprego, mas não faz isso não cometa essa loucura não. Loucura. Mas é o que diz 1 Coríntios 1,18, né? A Bíblia fala que para muitos a cruz é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Para eles é loucura, para mim era Deus em ação, era Deus agindo. Por isso que eu falo: você vai falar alguma coisa para a pessoa, o que a pessoa vai falar? É loucura. Você está com coisa na cabeça. Você está com coisa na cabeça. Mas para nós que somos de Deus, é o poder de Deus. Está aí, acho que é 1 Coríntios 1,18. Põe aí para mim. Olha isso aqui, 1 Coríntios 1,18. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Não lembro se é isso mesmo. Põe aí, tem aí? 1,18, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos o quê? É o quê? É o poder de Deus. Então você vai contar um projeto para alguém, as pessoas vão falar assim: é loucura, você está louco, você está doido da cabeça, rapaz, você vai se afundar, você vai se prejudicar. Mas para nós, diz a Bíblia, que somos salvos, que temos Deus, ele diz assim: é o poder de Deus, é Deus agindo, é Deus operando. Deus falou, Deus vai cumprir. Amém? Vamos voltar lá? Para a gente terminar aqui, eu quero falar as três coisas, que agora vem a quarta e a quinta, que semana passada eu não falei, vou falar agora. A quarta coisa é: não estrague o propósito de Deus pecando. Você sabe que Deus tem um propósito, você já entendeu isso. Agora, não estrague. Como é que eu estrago um propósito de Deus? Pecando. Você sabe o que quer dizer a palavra pecar? Alguém sabe o que quer dizer a palavra pecar? Anota aí para você não esquecer. A palavra pecar significa errar o alvo. A palavra pecar é errar o alvo. Quando você erra o alvo, você está pecando. Então não estrague o propósito de Deus errando o alvo. Nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo? Se você ler Romanos 12, acho que é Romanos 12, 2, que ele fala: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo. Quem olha para esse alvo, ele nunca vai perder o foco. Sempre olhando para Jesus, sempre olhando para a palavra. Vamos aqui então, Gênesis 39, versículo 7. Olha só. O José, meus irmãos, ele não pecou contra aquele que o ajudou, e nem contra Deus. Olha só, Gênesis 39, versículo 7. Gênesis 39, versículo 7. Quem achou, diga amém. Diz assim, e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu este tamanho mal e pecaria
contra Deus. Então olha só, você lembra que o José ele tinha um propósito, sim ou não? Deus revelou para ele o propósito, Deus mostrou para José o propósito. E agora o José, ele está vivendo um processo, que ele está crescendo, que ele está, meus irmãos, se desenvolvendo, e ele está conseguindo enxergar, visualizar todo aquele projeto e sonho que Deus tinha para ele. Tudo que Deus revelou para ele estava acontecendo na vida dele, estava prosperando. Agora saiu da cadeia, não estava mais na cadeia, agora já estava dentro da casa de Potifar. O Potifar entregou a chave do palácio nas mãos dele, dizendo: José, tudo é seu, muda, manda, desmanda, agora você vai se tornar só abaixo de mim dentro de casa, não é fora não, está falando agora da casa. Você vai ser o caseiro, você vai cuidar de tudo da minha casa, tudo que está na minha casa você vai cuidar, você vai pôr, você vai tirar, fique à vontade. Só tem uma coisa que você não pode tocar, é na minha mulher, na minha esposa, que segundo a Bíblia era formosa, linda. Você acha que não? Potifar, você acha que ele vai escolher qualquer beira de rio? Não, ia pegar a melhor, a mais linda, a mais bonita daquele Egito, ele ia escolher, e estava ali. Aí o José está lá, meus irmãos, imagine só o José, que eu estou sem uma chave aqui, imagine o José ali com a chave assim do palácio, né? De repente sai a desgramada, ela sai, e você acha que ela saiu assim? Eu fico imaginando, eu tenho a mente muito assim. Você acha que ela saiu, por exemplo, ali do quarto? Você acha que ela saiu ali, meus irmãos, com roupa, com tudo? Não, eu fico imaginando que ela saiu ali, talvez, seminua. Não totalmente, mas pelo menos seminua. Justamente para provocar o José. Imagina, o José está lá, meu irmão. Daqui a pouco aparece a lambisgoia, como se dizia a minha avó. Apareceu a lambisgoia. Oi, José. José, psiu, vem cá. O diabo não é assim, sim ou não? Vem cá, José. Ó. Ela provocou José. Ó, José. Safadinho. Assim. Ela falou: o que você quer, mulher? Você está doido da cabeça? Falou: quero que você deite comigo, vem deitar comigo. Você sabe, meu marido não está aqui, ninguém vai saber. O José poderia, mas rapidinho então, né? Mulher, a mais linda que tinha, você acha que ele ia perder essa bocada? Mas nós estamos falando de um homem de Deus. Quem é de Deus aqui, diga amém. Amém. Você faria a mesma coisa. Eu tenho certeza, você faria a mesma coisa. Você falaria: não posso. Ó, José, não posso. Não, pode sim, não posso. Porque é o seguinte, primeiro que o seu senhor, o seu marido, confiou na minha mão toda a casa, tudo que tem nessa casa. Você sabe que nessa casa tem coisa que ele não sabe que tem, e eu sei. Ele não sabe, mas eu sei, porque ele confiou tudo na minha mão. Ele me entregou, ele me ajudou, ele me tirou da prisão e me colocou aqui, para cuidar da casa dele. Se eu fizesse isso, primeiro, eu estaria, fazendo uma coisa contra aquele que me ajudou, porque o faraó querendo não ajudou José, levantou José. Ele falou: se eu fizesse isso, eu estaria fazendo um grande mal ao meu Senhor, que me ajudou, que me confiou em mim. E outra, como é que ficaria a minha relação com Deus? Estaria pecando contra Deus. Então entenda, o que o José entendeu é: eu tenho um propósito, e nada pode fazer eu quebrar esse propósito. O José entendeu, ele falou: se eu fizer isso, tudo que Deus tinha sonhado para mim, vai por água abaixo. E tem gente, meus irmãos, que se ela não vigiar, tudo aquilo que Deus tinha para ela, vai por água abaixo também. Todo aquele projeto, sonho bonito que Deus, aquela história linda que Deus tinha escrito para aquela pessoa, será apagado do livro de Deus. Por isso que a quarta coisa é: não estrague o propósito de Deus pecando. O José entendeu, ele falou: não posso pecar. Só que a gente conhece a história, que mesmo assim, o que o José fez? Diz a Bíblia que o José, ele correu, fez certo, ele correu,
Diz a Bíblia, eu vou ficar aqui não. E correu, e nisso que ele correu, ela agarrou na roupa do José ali, e puxando, não, vem cá José, e ele, não, aqui, e foi, e acabou ficando com uma parte da roupa de José. Aí você conhece a história, né? Não quer deitar comigo? Ah, agora você vai se ver. E começou a gritar, fazer aquele escândalo, deve ter chego os guardas, o que aconteceu minha senhora? Ô José, ele veio aqui, e tentou, isso e aquilo outro. Pronto. Aonde foi parar o José? Na prisão de novo. Aí você pode ter falado, isso é o que dá ser fiel a Deus. Não, tudo isso era projeto e propósito de Deus. Nada acontece por acaso. Ainda, eu sempre falo que ainda que alguém, por maldade, ela te prejudique, e você fala, pastor, eu fui prejudicado. Não, o que Deus tem para você é muito mais do que você tinha antes, pode ter certeza disso. Você vai receber a bênção da dupla honra na tua vida. Aquele que pensou que você tinha caído, daqui a pouco vai te ver de pé em nome de Jesus. É assim que acontece. Mas não peque, não perca o propósito de Deus pecando. Porque uma coisa eu digo para você, oportunidade para pecar vai aparecer toda hora. Oportunidade para pecar é toda hora. Você está aqui, está amarrado em nome de Jesus, rejeitou o pecado, você virou as costas, já tem outra tentação aqui já. Oportunidade para pecar vai vir toda hora. E nós não pecamos só no ato, pecamos só de pensar, de olhar, de imaginar. A Bíblia fala, dentro do teu coração você já pecou. Então a tentação de pecar, a oportunidade de pecar, ela vem toda hora. Então toda hora você tem que resistir. Não é fácil não, irmão. Quem falou que é fácil ser de Deus? Pastor, resistir o pecado, resistir a bebida, resistir o cigarro, resistir a droga, resistir uma má amizade, resistir a mulher do vizinho, resistir o homem da vizinha, resistir isso, resistir aquilo. Irmão, a oportunidade de pecar vem, a gente tem que resistir. Mas não, está amarrado, em nome de Jesus, sou de Deus. A partir de todas as vezes que vier a oportunidade de pecar, eu sempre falo assim, para você evitar de pecar, a oportunidade vai aparecer, pecado apareceu, para você não pecar, sabe o que você se lembra? Se você pecar, do que você vai perder de Deus? Quando vier a oportunidade, acho que eu vou pecar, aí você para e só analisa, se eu pecar, o que eu vou perder de Deus? Vou perder intimidade, comunhão, santidade, aliança, projeto. Aí nessa hora você coloca na balança e fala, é melhor não pecar não. Aí você deixa de lado pecar. Aí você coloca na balança, se eu pecar, o que eu ganho? Minutos de prazeres. E o que eu perco? A minha eternidade com Deus. O que você prefere, minutos de prazeres? Ou você prefere perder como se fala? A eternidade com Deus? Não, pastor, não quero perder a eternidade com Deus não. Então não peque. Para você viver a eternidade com Deus, não peque. Não troque 20 minutos, meia hora que seja, sei lá, de um tempo prazeroso. Não estou falando só no sentido de sexo, as coisas não. Estou falando de um sentido que aquilo que você faz, está fazendo, está te dando prazer, alegria. Não troque esses minutos por uma eternidade na glória com Deus. Não vale a pena. Amém? E vamos para a quinta coisa, para a gente terminar. Quinta coisa olha só, qual é a quinta coisa? Põe lá, a quinta coisa é, sua vida está nas mãos de quem? Do seu patrão. Sua vida está na mão do seu patrão. Quem é o nosso patrão? Vamos lá, Gênesis 45, versículo 1. Aí diz assim, Gênesis 45, versículo 1. Diz assim, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. 3. E disse José aos seus irmãos, sou eu, José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse-lhe, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face.
porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim, não foste vós, que me enviaste para cá, senão quem, pessoal? Senão Deus. Os irmãos foram uma base de ferramenta, mas ele disse, quem me enviou para cá não foi vocês, que me venderam, que fizeram tudo, não, foi tudo Deus, tudo projeto, tudo já projetado por Deus. Aí diz assim, que tem-me posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi o meu pai, avisa o meu pai, pegue meu pai, busque meu pai, e diz-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Meu irmão, a melhor coisa é saber que a nossa vida está na mão de Deus, e sempre entregue a sua vida nas mãos do Senhor, e foi o que o José lhe fez em toda a carreira da sua vida. Não importava o que acontecia com José, o José não tirava a vida dele das mãos de Deus, não tirava. Falou, Deus, estou nas suas mãos. Caiu, estou na mão de Deus, então Deus que me levante. Subi, Deus me fez eu crescer, então que Deus me sustente, que eu estou nas mãos dele. Eu estou firme, está firme, então Deus que coloque as mãos sobre a minha vida e faça eu permanecer firme, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Foi que esses tempos atrás, eu falei para minha esposa, eu falei, se não é Deus cuidar da gente, quem que vai cuidar? Se a gente não aprender a confiar em Deus, a gente vai confiar em quem? Não, tem que confiar que vai dar tudo certo, que Deus está comigo, que Deus vai me proteger, que Deus vai me guardar, que Deus não vai deixar eu passar. E ainda que eu passe, como disse o salmista Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então eu não vou me preocupar, a sua vida tem que estar nas mãos de Deus. A partir do momento que você fala, Deus, a minha vida está nas tuas mãos, meu irmão, você anda tão tranquilo. É como se você comprasse um carro, aí você comprou um carro lindo, maravilhoso, sei lá quanto custa o carro, 100 mil, 150, 200 mil, aí você fala, mas eu tenho que fazer um seguro, porque o seguro vai proteger, vai guardar do acidente, disso, de aquilo, outro tal. Aí você faz um seguro. Quando você faz seguro, você anda para cima e para baixo despreocupado. Se acontecer alguma coisa, você tem o seguro. Agora compra um carro de 200 mil e fala assim, vou colocar seguro não. Mas meu irmão, você anda pisando em ovo, né? O que você foi? Você está com medo de dirigir? Não, estou com medo de alguma coisa acontecer. Se acontecer, rapaz, se eu bater, esse carro aqui não tem seguro não. Aí você vai andar com medo o resto da vida? Vamos fazer uma viagem, vamos alugar um carro. Para que você vai alugar um carro se você tem um? Então, meu carro não tem seguro. A mesma coisa quando a gente não tem Deus como nosso segurador. Se você não tem Deus, você anda por aí com medo, afadigado, que alguma coisa pode me acontecer. Agora, quem tem Jesus como seu segurado, ele falou, ainda que aconteça, Deus não vai deixar isso me atingir. Ainda que aconteça. Aconteceu, não, mas Deus vai me dar o livramento, você vai ver, Deus vai me dar a vitória. Então coloque a sua vida nas mãos de Deus. José falou para os seus irmãos, tudo isso que aconteceu, foi vocês não, foi Deus. Eu estou na mão de Deus, é projeto do Senhor. Ele falou, hoje eu estou como estou. Agora estamos falando do José, agora o José é governador. Você sabe o que é isso? Acima dele era só o rei, não tinha mais ninguém. Entre os dois não tinha mais ninguém. Era assim, Deus, Faraó e o José. Ele falou, rapaz, eu mando e desmando. Você entende que é ele que governava, ele que decidia as coisas. Ele só falava, Faraó, eu vou fazer isso e aquilo outro. Tá bom, está assinado, pode ir lá. E faz. E ele fazia. O homem cresceu, irmãos. O homem foi abençoado. O homem realizou o sonho que Deus tinha para ele. Amém? É o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai realizar esse sonho também em nome de Jesus. Amém? Coloque a sua vida na mão do seu patrão, que é na mão de Jesus, que do resto ele faz para a glória do Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Aleluia.